Amém, irmãos? Então a gente hoje vai estar começando, né? Na verdade nós já começamos numa reunião de domingo aqui fazendo uma panorâmica, né? Com relação às jornadas, povo de Israel no Egito, uma introdução, né? E hoje a gente vai continuar nessa introdução. Vamos continuar com mais alguns detalhes na introdução para a gente aos pouquinhos ir entrando na jornada, na primeira jornada, né? A gente não tem interesse de correr com o estudo, né? Não tem, mas o interesse, creio que o do Senhor, é que os irmãos tenham uma compreensão melhor, né? De Cristo, né? Os irmãos venham cada vez mais avançar no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Né? Esse é o propósito. E hoje, assim, o que eu queria estar compartilhando com os irmãos tem a ver justamente com esse princípio, né? Que é a preeminência da arca, da aliança, né? Com relação às jornadas. Então eu queria fazer uma recapitulação do que a gente falou da vez anterior, rápida, e a gente vai, logo a gente vai entrar no assunto. Queria ler com os irmãos o texto que a gente já leu, de 1 Coríntios 10, do 1 até o 14. 1 Coríntios 10, do 1 até 14, é uma panorâmica, né, como a gente já falou numa outra ocasião. O apóstolo Paulo ele faz uma panorâmica justamente dessas jornadas, né, para os coríntios. Então fala assim, o apóstolo Paulo falando aos coríntios, 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Então a gente já vê Paulo pelo Espírito Santo falando, né, que é do interesse do Espírito, é do interesse do Senhor, que nós não sejamos ignorantes a essas coisas. E Paulo começa falando, né, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Então ele está falando dos israelitas, né, na época dessas peregrinações lá no deserto mesmo. E todos passaram pelo mar, né, atravessaram pelo mar vermelho. 2. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então agora ele vai fazer uma explanação, né, da simbologia, né, da passagem do Mar Vermelho. Ele vai explanar aqui que seria uma alegoria do batismo nas águas, né? Então, que eles foram batizados na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então a gente vê que toda essa história, né, da peregrinação do povo de Israel, ela agora vai falar no 8 que ela é um exemplo para nós hoje. Então o Senhor ele permitiu que todos aqueles fatos acontecessem ali, que eles passassem por todas aquelas situações, e pediu, a gente vai ver, né, já até vemos numa outra ocasião, vamos dar uma relembrada, que o próprio Senhor pede para Moisés escrever, e essas coisas elas ficaram para o nosso ensino hoje, ou para exemplo, ou como alegoria, né, como figura, né, para os nossos dias de hoje, né? Então ele vai falar no versículo 6: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova,
como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Né? Então a gente vê aqui que ele já está falando abreviadamente, né, de várias estações daquelas dali, né? Das mordeduras da serpente, uma situação que morreram num só dia 23 mil, isso foi outra. Né? Então ele vai passando assim das coisas que aconteceram, e essas coisas ficaram não só para a experiência deles lá naquela época, dos israelitas, mas também para o nosso exemplo, que ainda que eles saíram com toda a provisão de Deus, né, diz que Cristo, uma pedra, está no versículo 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Então fala que essa pedra os seguia, e essa pedra era Cristo, né? Então Cristo tem uma ocasião lá que fala do anjo do Senhor que ia com eles, né? Que era o próprio Senhor, que era o próprio Cristo, né? E a tipologia também da nuvem, que é uma tipologia do Espírito Santo, uma alegoria do próprio Espírito Santo, que a gente também vai dar uma olhada nisso também, né? O Espírito Santo cobrindo, pairando por sobre eles por todo aquele tempo, conduzindo o povo ali pelo deserto. 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo. Né? Mais uma vez aqui, ó. Ele fala no versículo 6 e agora ele repete no versículo 11, que estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, né? De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então a gente vê, né, que essas coisas foram escritas para a nossa advertência, né, para o nosso ensino. Tem vários outros textos em Colossenses também 3 que fala disso, Romanos 6,4 também vai falar disso, né, que as coisas que outrora foram escritas para o nosso ensinamento, né? E eu queria ler com os irmãos o texto base que a gente vai estar estudando hoje, né? A gente vai estar entrando já no assunto, para remir o tempo. Números, né? A gente vai estar estudando, é o nosso texto base do Velho Testamento. Depois a gente vai estar tocando em alguns textos também do Novo Testamento, que são de concordância com esse texto aqui, de Números 4. A gente vai ler até o 10, Números 4, de 1 até o 10, mas o nosso foco mesmo vai ser até o 7, do 1 até o 7. O 9, do 8 até o 10, tem alguns detalhezinhos também que eu vou estar tocando depois, mas o principal, ele está do 1 até o 7. Então fala assim, Números 4, versículo 1. A gente vamos ler até o 10 logo direto. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, será todo aquele que entrar neste serviço, ou entrar em companhia. Tem alguma versão de algum irmão que fala entrar em companhia? Ou todas está em entrar neste serviço?
Todas entraram neste serviço. Qual versículo? 3. É o 3. Entrarem neste serviço. Entrar neste serviço. Mas tem uma tradição que fala entrar em companhia. Para exercer algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite, com que o servem, e envolverão a ele e todos os seus utensílios na coberta de peles finas, e o porão sobre os varais. Amém? Então, esse é o nosso texto base, irmãos, que a gente vai estar explanando hoje, né? Que vai estar meditando hoje. Da vez passada a gente leu Números 9. Eu quero ir lá antes de estar entrando aqui no 4, eu queria voltar no 9. Números 9 a partir do 15. Porque da vez passada, quando eu falei com relação às jornadas, eu usei esse texto 9, né? Esse texto de Números 9, para falar que, com relação à mudança de jornada, né? A mudança de jornada é o Senhor que delibera todas essas coisas, né? E esse texto aqui de Número 9, a partir do 15, ele vai falar com relação a isso. É bem claro o texto, né? Vamos ler a partir do versículo 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor, se acampavam. Então a gente vê que não era algo que eles mesmos, os israelitas, decidiam por si só. Era pelo mandato do próprio Senhor, o Senhor que conduzia pelas nuvens, né? Quando a nuvem levantava, eles desmontavam o arraial e partiam. Quando a nuvem parava, eles acampavam, e era tudo segundo o mandato do Senhor, não era segundo a vontade de nenhum deles, né? Então esse texto aqui a gente leu da vez passada, né? Falar bem resumidamente, e hoje a gente vai estar entrando na prioridade da Arca da Aliança, da preeminência que tem a Arca da Aliança, né? Então a gente vê aqui no 15, Números 9, 15, no dia em que foi erigido o tabernáculo, nesse dia ali que o tabernáculo ele foi erigido, né? Então, quando fala aqui que o tabernáculo foi erigido nesse dia, está falando da igreja, né? O corpo de Cristo, a casa de Deus. Esse é o tabernáculo. Nesse dia, né? No dia que o tabernáculo foi erigido. Então isso era uma figura, né? Uma ilustração, uma alegoria do corpo de Cristo, da igreja.
E a gente vai ver que nessa alegoria a nuvem, né, ela pairava por sobre o tabernáculo durante o dia, e à noite pairava a coluna de fogo, né? Então essa coluna de fogo ela é como que uma alegoria do próprio Espírito Santo, que a gente vê lá em Atos, no livro de Atos, né, quando na descida de Pentecostes, né, que eles viam como línguas repartidas como línguas de fogo, né? Então essa é a realidade ilustrada aqui em Números 9, né, nesse versículo aqui, a nuvem como fogo, né? Então é uma ilustração do Espírito Santo, quando ele desce e aqueles homens ali em Pentecostes, né, cada um ouvia o outro falar segundo o seu próprio idioma, que tinham várias pessoas de várias nacionalidades, e eles ouviam cada um segundo o seu próprio idioma. E isso era o próprio Espírito, né, sobre eles. E da mesma forma que o Espírito Santo no Velho Testamento ainda não tinha acontecido a obra de Cristo, não ainda fazia habitação no homem, mas já estava sobre eles, conduzindo eles nos serviços. Então tem esses dois aspectos. Depois da morte e ressurreição de Cristo, o Espírito ele vem habitar dentro de nós, mas ele tem esse aspecto de habitar dentro de nós para produzir os frutos do Espírito, né, para o nosso amadurecimento, e também tem o aspecto do Espírito Santo sobre, que é para conduzir para o ministério, né? É o aspecto do Espírito Santo ele conduzindo para o serviço, nos conduzindo pelo serviço. E é esse aspecto aqui que ele está nos mostrando, né? Conduzindo ao serviço. E nessa condução para o serviço, isso tem uma prioridade, que é o que a gente vai ver agora. A gente vai voltar agora lá para Números 4. Números 4:1. Números, livro de Números, capítulo 4, a gente vai ler só 1. Agora a gente vai lendo devagarzinho e esmiuçando o texto. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Interessante, né? Então a gente vê aqui que o Senhor falou para Moisés e Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Então, o que ele está querendo dizer aqui? De 30, essa idade de 30 até 50, que não pode ser fora de Cristo, né? Porque 30 é a idade que... Vamos lá ler Lucas 3:23 para a gente entender um pouquinho melhor isso. Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas 3:23. Lucas 3:23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava. Então a gente vê que quando Jesus ele começa o ministério dele, ele tinha 30 anos, né? E essa alegoria aqui no Velho Testamento, de 30 anos a 50 anos, na verdade não tem nada a ver com idade, né? Com a idade cronológica, né? Mas tem a ver com a maturidade, estatura de Cristo, né? Em Cristo, estar em Cristo. E 50 até 50 anos. O que quer dizer os 50 anos? Não quer dizer também, não tem nada a ver com idade cronológica, mas quer dizer não está funcionando no velho homem, né? Então você, para funcionar no meio do povo de Deus, você tem que estar em Cristo,
e você não pode estar no velho homem. Então não tem nada a ver com idade. Você pode ter 23 anos, 19 anos, 18 anos. Se você estiver em Cristo, você está apto para o serviço ao Senhor. Né? Se você tiver 80, 51, 52, 70, 93, mas você não tiver nada do velho homem, né? Você está em Cristo, você está apto para o serviço na casa de Deus. Né? Então aqui que ele fala aqui, né? Para Moisés e Arão, no versículo, levanta o censo, ou seja, observa no meio da igreja, da congregação, esses irmãos, né? Esses irmãos que estão um pouquinho mais adiantados, os irmãos que andam em Cristo. Né? Então essa idade de 30 a 40 anos, ela tem a ver com 3 aspectos. Né? É estar em Cristo, não estar em Adão, estar em andar em espírito, não andar na carne, e estar em comunhão, caminhar em comunhão uns com os outros, ou caminhar como corpo de Cristo, como igreja, e não caminhar em divisão. É que são as três, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. 3 centralidades, tá no outro lugar, não está aqui não, mas eu me lembrei. As 3 centralidades concêntricas, não é isso? É isso? 3 centralidades concêntricas. Andar em Cristo, não no velho homem, no espírito, não andar na carne, e andar em comunhão com os irmãos. É o princípio de andar em comunhão. Né? Então esse é o princípio de você caminhar as jornadas na casa de Deus. Né? Eu tenho o meu modo, cada um eu creio que tem uma ideia na cabeça aqui de fazer alguma coisa na igreja. Mas na igreja ela tem os princípios do Senhor. E o Senhor ele se move segundo os seus princípios que Ele mesmo estabeleceu. Né? Toda vez que a gente sai disso, é trevas, é morte, é confusão. A gente naturalmente gera morte. Né? Então por isso que o Senhor ele nos conduz na jornada, na nossa jornada como filhos de Deus, na casa de Deus, né? Nos ensinando, nos exortando. A cada tempo que a gente tem determinada situação, né? Mas segundo o mover dele, segundo o propósito dele. Mas a gente já vê que desde que começa a nossa caminhada, né? Ainda que a gente tenha pouca estatura de Cristo, né, que a gente seja um novo convertido, a gente tem pouco de Cristo, mas a gente tem que caminhar no pouco que a gente tem de Cristo. Né? Ainda que a gente tenha um nível ainda baixo ainda do Espírito, a gente ainda não esteja, né, cheio do Espírito Santo, mas a gente ainda já tem uma medida do Espírito em nós. Essa medida, ainda que pouca, é essa medida que nós temos que nos mover no meio da igreja, no meio dos irmãos. Né? E em comunhão é outro princípio, não individualmente, né? Então ele fala, né, para Moisés, levanta o censo. Quando ele fala que levanta o censo, fica percebido desses irmãos, né? Levanta o censo no meio dos filhos de Coate. Observe os irmãos que já estão, né, apresentando a estatura de Cristo, já andam em comunhão, né, para que eles venham servir na casa do Senhor. Levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50. Será todo aquele que entrar neste serviço, ou em companhia, ou seja, em comunhão, né? Aqueles que estiverem na comunhão. Observa os irmãos que estão sempre se movendo na comunhão. Né? E os que também... Tem outro texto, outra situação que não é o nosso assunto hoje, que fala também, né? Observa aqueles que andam promovendo divisão no vosso meio. Né? Aqui a gente, então tu vê 2 extremos. Tem texto, olha, repara, fica percebido daquela pessoa que anda no meio de vocês promovendo divisão. Né? Aqui está, não, levanta o censo, observa aqueles irmãos que andam na comunhão, né? Que ainda que sejam novos ainda, mas já tem algo de Cristo, andam em Cristo, andam em Espírito, procuram agradar o Senhor, né? Então continua, entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. 4. É este
o serviço dos filhos. Até aí. Deixa eu ver que interessante, né? É este o serviço, singular. Está falando de um serviço. É esse o serviço, singular. Dos filhos de Coate. Né? Então, os filhos de Coate têm um serviço, o serviço. Né? Então, é um serviço dos filhos de Coate em comunhão. Né? Eles em comunhão, eles promovem esse serviço. Na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Agora o 5. Quando partir o arraial, ou seja, quando o arraial partir, ou seja, quando a nuvem levantar, quando eles perceberem que a nuvem levantou, né, que eles vão partir daquele local ali, a nuvem levantou e agora eles viram que a nuvem se moveu, que o Senhor vai conduzir eles para outra jornada, né? Então é esse o nosso assunto hoje. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, com ele cobrirão a arca do testemunho. Né? Então a gente vê que a prioridade, a preeminência é na arca. E a gente sabe que a arca era uma alegoria de Cristo, do próprio Senhor, né? E a gente sabe que na realidade da igreja, Cristo ele foi entronizado nos céus, né? Então o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, na realidade da igreja é o próprio céu, onde o Senhor ascendeu e adentrou e se assentou, né, no trono ali para reinar. Não, essa é a realidade dessa alegoria aqui. Então, nesse versículo a gente já percebe, né, a gente já leu em Números 9, que eles levantavam de acampamento e mudavam de acampamento e ficavam no local e acampavam naquele local, né, segundo Números 9, que era segundo o mandato do Senhor, era o Senhor que mandava, o Senhor que estabelecia. Agora a gente já está vendo uma outra alegoria mais profunda, né? Então a gente percebe nesse texto aqui que todas as coisas elas começam a se mover a partir da arca. Né? Então quando a jornada muda, é porque algo se moveu nos céus. Algo se moveu nos céus. Então as coisas elas não acontecem aqui na terra segundo o nosso querer, segundo o nosso pensamento, segundo o nosso propósito, segundo a nossa vontade, mas segundo um mover do próprio Senhor nos céus, né? Então o Senhor ele se move nos céus, né? Ele muda as coisas, né? A nuvem levanta, e a nuvem de dia, né? A nuvem ou à noite, quando nem sempre que eles levantavam acampamento era de dia, muitas das vezes era à noite, às vezes era a coluna de fogo que se levantava e seguia, eles desmontavam tudo e seguia a coluna de fogo, né? A alegoria do Espírito Santo. Então a prioridade é na arca, né? Então tem essa prioridade. A mudança de arraial, a mudança de estação, ela está sempre ligada ao próprio Senhor. É um outro aspecto de Cristo. Entende? Então a gente vai ver 42 jornadas, a gente vai aprender muitas coisas na nossa caminhada cristã, mas todas elas estão ligadas diretamente a Cristo, né? São 42 jornadas, mas todas elas são aspectos de Cristo diferentes. Então a gente está aprendendo de Cristo num aspecto, né? Quando o Senhor ele percebe que já está no tempo, que nós já aprendemos aquilo ali, né? Aí as coisas no céu começam a se mover, mudar, e o Senhor nos muda o aspecto de Cristo. Não é que muda para algo totalmente diferente, não. Muda para outro aspecto de Cristo. É mais ou menos quando a gente estava estudando o ministério celestial do Senhor Jesus, né? A gente via vários aspectos de Cristo. Cristo como mediador, Cristo como sumo sacerdote, como âncora, né? Como apóstolo, como advogado, como juiz, né? Vários aspectos de Cristo. E cada filho de Deus, né? Nós temos que conhecer cada aspecto desse. Né? Então o Senhor ele vai se movendo, mesmo quando
Tipo assim, a gente vê assim, a gente percebe assim, a gente vai estudando, né, a gente vai percebendo as coisas. Eu percebi assim, isso bem quando a gente estava falando do encabeçamento, o aspecto de Cristo como cabeça, né, da igreja. Eu falei várias vezes, alguns domingos sobre esse assunto. E eu não tinha, eu estava empolgado na época falando desse assunto, eu estava, no meu assim, eu estava, queria falar muito, eu acho que falava assim, mais umas três domingos, 4 mais ou menos, isso ainda estava no meu espírito de falar, né? Mas aí de repente aquilo dali começou a murchar dentro de mim, o assunto tinha, mas eu percebi que o negócio desandou dentro de mim, e aí eu tive a percepção que acabou o assunto. O Senhor acabou o assunto. Então a gente tem que ter essa percepção. Amém. Né? Que o Senhor, ele... se você continua na sua alma. Então eu tive a percepção, ainda que eu estava pensando em muito mais assunto para falar, mas o Senhor, ele... É a mesma coisa, aquele maná ali que o pessoal colhia todo dia, né? Tinha que ser para o dia. Mas se colhesse demais, apodrecia. Então você tem uma medida de Cristo. Amém. Então o Senhor falou, olha, já está bom, a medida é essa daí. Agora vai mudar, a coisa está mudando. Então o Senhor vai dar outra direção, outro aspecto de Cristo. Né? A gente vai ver, quando a gente começar a avançar nas jornadas, a gente vai ver que a gente vai tocar num determinado assunto de Cristo. Determinado assunto. E a gente vai explanar aquele assunto ali. E quando a gente chegar numa jornada mais à frente, a gente vai falar, mas esse assunto aqui falou na jornada, 3, 4 jornadas anteriores, falou desse assunto, não falou? A gente vai ter essa impressão. Mas se a gente ficar percebido, e o Senhor também faz isso, ele te dá um aspecto de Cristo, e mais à frente ele vai te dar o mesmo aspecto, só que bem mais aprofundado. É um aspecto mais aprofundado. Então a gente vê que quando a gente sai mesmo, assim falando, né, panoramicamente, quando saem de Manassés mesmo, vem com aquele aspecto da propiciação, né, que é do cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, né, que é a figura da ilustração do sacrifício de Cristo. Então eles saem, né, debaixo daquele princípio ali do cordeiro que foi sacrificado. Essa é a primeira jornada. Mas só que esse aspecto de Cristo vai tocar em outras situações também, só que bem mais aprofundado, né? Bem mais profundo o aspecto. No início ele sai ali, o cordeiro morreu, não sabe nem muito bem o que aconteceu ali. Eles saem desordenados, a assembleia sai toda desordenada em Êxodo ali, né? Então aos poucos o Senhor ele vai pondo ordem no seu povo. É mais ou menos igual a igreja hoje, quando a gente começa no início, a gente começa desordenado nas coisas, muitas das vezes faz as coisas, erra, né? E aos poucos o Senhor vai coordenando as coisas, vai ordenando, e esse é um dos princípios do livro de Números, é quando o Senhor começa a colocar as coisas em ordem, né? Então em Gênesis, vou ler um texto em Gênesis e Êxodo, o Senhor ele tem um princípio muito forte assim da redenção. Mas em Números, o Senhor ele começa a pôr ordem nas coisas, né? Vamos ver aqui em Gênesis 1, interessante. Gênesis 1. A partir do 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, se tornou sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quer dizer, a primeira coisa a chamar a atenção dos irmãos é o Espírito de Deus, né, pairando sobre a face das águas. Então, a gente vê aqui um aspecto bem parecido com a nuvem, né, e a coluna de fogo. Né, a nuvem e a coluna de fogo pairava por sobre, né, o tabernáculo ali, o povo de Israel ali. Uma ilustração do Espírito Santo guiando. Aqui o Espírito Santo ele pairava sobre as águas, né? O Espírito Santo ele está
está ordenando a criação, né? Não o povo ainda, mas a criação, está colocando ordem no caos na criação, né? Por isso que fala, nem fala espírito de Iavé, né? Jeová, mas o espírito de Elohim, porque ele está tratando com a criação. Então interessante que essa alegoria aqui, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Interessante isso, né? A gente vai ver muito isso, fez separação. Então tudo aquilo que era o caos, tudo aquilo que estava misturado, né? Não se tinha discernimento do que era a luz e o que eram as trevas, né? Então agora o Espírito Santo paira sobre a face das águas e ele faz separação, né? Então é isso que o Senhor, quando começa a conduzir o povo no deserto, ele começa a fazer. Ali em Gênesis mesmo já começa essa obra, né? Depois a gente vai ver também isso em Gênesis, também a gente vai ver o princípio da separação, ou seja, santificação. O próprio livro de Êxodo, né, que é o êxodo do povo, saindo do Egito, indo para uma terra que manda leite e mel, é uma separação, né? Isso é uma separação, é santificação, né? Sai da terra, é separação, é santificação. Então também a separação, a redenção, ela é um aspecto, né, de ter discernimento das coisas, né? Então haja luz, haja separação entre a luz e as trevas. Então agora está separado, já ficou mais claro. Dá para ter um discernimento do que é luz, dá para ter um discernimento do que é trevas, né? Ainda que o homem ainda não tinha sido criado, mas só para a gente saber, né, o que o Senhor está fazendo. Aqui ele estava trabalhando com a criação, né? Quando ele coloca o homem lá no jardim, já tinha um discernimento do que era a luz, do que era a treva, do que é dia, do que é noite. Antes não tinha discernimento disso, né? Então é assim que o Senhor conduz, até que a gente venha ter discernimento do que é celestial, do que é terreno. Então é aí que o Senhor nos conduz, né? Então o homem, quando ele come da árvore do bem e do mal, ele começa a caminhar pela sua alma, e ele pelo natural, ele conduz, né, o caminho do homem natural, andando simplesmente pelo que é certo e o que é errado. Se é bom ou ruim, é bom, então tá. É certo ou errado? Não é errado, não é certo, então tá bom. Né? Mas os princípios, de tão afastado que o homem está de Deus, né? Então o homem ele caminha nesse princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando o Senhor vai avançando com ele já começa a ter discernimento do homem, começa a mudar. Se é celestial ou é terreno? É luz ou é treva? É do Senhor ou não é do Senhor? Né? Então a gente tem que saber fazer diferença do que é do Senhor, do que não é do Senhor. Se é celestial, porque o Senhor ele tá vendo dessa forma. O que é celestial e o que é terreno. O Senhor ele não caminha vendo se é certo ou se é errado. Porque o nosso certo não é a vontade, ainda que seja certo, ainda que seja bom, muitas das vezes, na maioria das vezes, não é a vontade do Senhor. E a gente tem que caminhar segundo a vontade do Senhor, né? Então a prioridade é a observação da arca, né? Ver como o Senhor está se movendo, como o Espírito está se movendo. Por isso que a gente tem que aprender a caminhar no novo homem, caminhar em comunhão com os irmãos, né? Caminhar pelo Espírito, né? E deixando para trás essas coisas do velho homem, que as coisas de menino, as coisas naturais. E a gente vai, aqui nesse livro de Gênesis, a gente vai ler isso várias vezes, né? Haja separação, e haja separação, né? Ainda em Êxodo, a gente vai ver a figura de Abraão. Abraão, sai do meio da sua terra, no meio da sua parentela, e vai para uma terra, né? Tu vê esse mesmo princípio, separação, né? Então é sempre separa. Primeiro ele separa o homem do Egito, é uma separação. E agora ele vai, e depois nas caminhadas ele tem que separar o Egito do homem, que o homem ele caminha, né, segundo o que ele aprendeu lá no Egito, né? Mas agora o Senhor tem que
aprender agora segundo o Senhor, segundo a vontade do Senhor, segundo o caminho do Senhor. Então agora nessa caminhada o Senhor vai tirar o Egito de dentro deles, né? Irmãos, a gente já está com 40 minutos já. Vamos dar uma pausa aqui, né, para os irmãos também, os irmãos vou estar abrindo para fazer pergunta, alguém que quiser acrescentar alguma coisa, ou alguém que quiser perguntar. Como a gente estava falando, a gente não tem pressa, o intuito é que os irmãos aprendam, né? E que os irmãos também se expressem. Aí queria estar abrindo para os irmãos, se algum irmão tiver alguma coisa que observou, acrescentar, ou alguma pergunta. Amém?